neste momento, convidá-los a abrirem a Bíblia em Mateus 19. A irmã que disse que estaria aqui nesta noite com a sua mãe, e eu disse que, está aqui, muito bem, são lá de escada, não é isso? Deus abençoe, sejam bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus, amém? Juan também chegou, ótimo, muito bem. Vamos ler a palavra de Deus. Mateus, capítulo de número, versículo 23 ao 26. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Leiam todos agora, o 26, todos. E Jesus, aos homens, mas a Deus. Amém. Repita agora após mim e diga assim: tem coisas, mais bonito, tem coisas que só Deus faz. Amém? Tem coisas que só Deus faz. Baseando este tema neste texto, eu quero falar sobre algumas coisas que somente Deus faz. Há muitas coisas que Deus faz e os homens fazem também. Há muitas coisas que Deus faz e recursos materiais também poderão resolver. Há muitas coisas que Deus faz que a ciência também pode fazer. Há muitas delas. Mas existem coisas que só quem faz é Deus. Ninguém mais faz. Dinheiro não resolve, posição social não resolve, bens materiais não resolve, sabedoria intelectual, acadêmica, poder, nada disso resolve. Tem coisas que só Deus faz. Quem crê nisso? Eu vou mostrar algumas delas aqui, mas eu não estou limitando Deus a essas coisas. Há muitas outras coisas que somente Deus faz, mas eu quero ser bem prático, irmãos. Primeiro porque eu não tenho profundidade nenhuma, e eu não estou com isso aqui, transmitindo uma falsa humildade. É que não tenho mesmo, eu falo a palavra de Deus, mas eu reconheço minhas limitações. Mas o que falo a verdade. Amém? O que falo a verdade. O que a palavra de Deus diz. Nesse texto aqui, que acabamos de ler, eu não li todo o texto porque seria um tempo muito longo para a gente explicar tudo isso. Nós temos aqui a história do jovem rico, que começa no versículo de número 16. Este jovem, denominado apenas na Bíblia como jovem rico, aproximou-se de Jesus e disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Que devo fazer? Quem me ouve, diga amém. Eu abro um parêntese aqui para enviar saudação e um abraço a todos que estão nos assistindo por meio das redes sociais da igreja. Deus nos abençoe. Voltando aqui. Que bem farei para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer? Esse rapaz aqui tinha muito dinheiro, tinha muitas riquezas. Era uma pessoa que possuía muitos bens. Então Jesus começou a conversar com ele e disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso
tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se o quê? Retirou-se triste, porque possuía o quê? Muitas propriedades. Esse jovem era uma pessoa abastada, uma pessoa rica, possuidor de muitos bens. Contextualizando, tinha muitas fazendas, talvez tinha um arranha-céu. Estou trazendo para os dias de hoje. Tinha um arranha-céu, tinha muito dinheiro no banco. Quem sabe mexia com bitcoins e tantas outras moedas e tantas riquezas. E ele pensava que Jesus ficaria impactado com tudo que ele tinha e que Jesus ia dizer: será tanto para você a vida eterna. E quando ele se aproxima de Jesus, aí pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aquele jovem tinha tudo, mas fica muito claro no texto que havia um vazio em sua alma. Havia ou não, irmãos? Essa procura dele, essa ida dele a Jesus, demonstra uma sede que havia dentro dele. As riquezas não preenchem o vazio que está no coração do homem sem Deus. Riqueza não preenche. As coisas desta vida não preenchem. Por mais que o homem possua e tenha tantas coisas, esse vazio, ele só é preenchido com a presença de Deus. Um dia, Agostinho disse assim: há uma lacuna no homem do tamanho de Deus. O sentido disso é: nada, absolutamente, pode preencher o vazio da alma, somente Deus. E aquele jovem disse: que farei? Aí Jesus disse: guarda os mandamentos. Quais? Aí Jesus disse: tenho feito isso desde menino. Jesus não disse que ele não tinha feito. E Jesus começou por aí porque Jesus queria chegar aqui, onde ele chegou no versículo de número 21. Quando ele disse: tenho feito tudo isso, aí Jesus disse: ainda falta uma coisa. Há um dos evangelistas aqui, que ele disse: ainda te falta uma coisa. Aqui foi ele que perguntou nesse texto: o que me falta? Aí Jesus disse: vende o que tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Sabe qual é o ensino aqui? Quem me ouve, diga amém. Esteja orando. Você me viu ali olhando o celular ali? Eu não estava olhando, lendo mensagem de celular. Eu estava procurando esses textos, porque a mente é falha. E como hoje existe esse recurso aí, a gente, graças a Deus, né, irmão? Eu estava procurando a referência para não citar errado. Mas esteja orando. Você sabia que há uma batalha enquanto eu estou falando? Aqui e lá. Qual é esse lá? No outro lado, pessoas que estão ouvindo. Jesus estava ensinando a este jovem que as riquezas não resolvem problemas de salvação ou da salvação. Segundo, Jesus estava mostrando a esse jovem que não pode morar dois senhores no nosso coração. Em Mateus capítulo 6, Jesus disse: vocês não podem servir a dois senhores, porque ou vai se dedicar mais a um e menos a outro, ou vai aborrecer um e ao outro não, e vai ficar aquela confusão. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma palavra aramaica para riquezas. Jesus está dizendo que uma pessoa não pode ter no seu coração ao mesmo tempo ele entronizado e as riquezas e as coisas desta vida. Por isso, irmãos, quero dizer que não é pecado nenhum crente ser rico. Todos podem ser ricos se Deus der riqueza, porque riqueza é um dom de Deus, sabia disso? Eclesiastes 5,19 diz que é Deus quem dá riqueza, e diz lá: isso é dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Deus não vai fazer todo mundo ficar rico. Por isso a promessa a pregação de que venha para cá e seus problemas vão se acabar, você não vai ser mais pobre, isso é mentira.
Faz 57 anos que eu sou crente e até hoje sou pobre. Não tenho nenhum Mercedes-Benz, não tenho nenhuma uma Ferrari, não tenho... Vai dizendo aí. E nem sou contra quem tem. Se dependesse de mim, Deus dava a todos vocês. Ainda que não desse a mim, desse a vocês, eu estava satisfeito, porque ia ter muito recurso aqui para a gente investir na obra missionária e na obra de Deus. Seria uma bênção. Eu não estou falando nada contra isso. Estou mostrando o que Jesus disse. Aquele jovem, ele queria ser salvo, mas o seu coração estava tomado com riquezas. Não havia espaço para Jesus. E Jesus não divide o trono dele com ninguém, com nada. Ele não quer que no meu e no teu coração esteja morando de um lado, sentado na cadeira, no trono do coração está Jesus, e do outro lado riqueza, está Jesus, e do outro lado as coisas do mundo. Ele não quer, ele afasta tudo, sai tudo, vai embora tudo, e só fica eu. Então Jesus disse para aquele jovem: vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás o quê? E terás o quê? Quem está comigo ainda? E terás o quê? Um tesouro no céu. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: porque para mim tenho por certo que as coisas deste mundo não são para serem comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. O que está preparado para a igreja, não existe nada nesta vida que a gente possa fazer uma comparação. Tudo que Deus dá nesta vida é bom, é importante, tem seu valor, mas tudo aqui é passageiro. Nada aqui é duradouro, nada aqui é permanente. Tudo aqui tem prazo de validade. Mas as coisas celestiais são eternas. Paulo, escrevendo ainda aos Coríntios, na segunda carta 4,16, o primeiro texto que eu falei foi Romanos 8,18, mas aos Coríntios 4,16 por diante, ele diz: por isso não atentamos por isso, ainda que este homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Aí ele diz, no versículo de número 17, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. E continua dizendo: não atentando nós nas coisas o quê? Nas coisas o quê? As coisas que se veem. As coisas que se veem, irmãos, elas são temporais. Se Deus te der bens materiais aqui, se Deus te der riqueza, dinheiro, bens, fazenda, desfruta de tudo isso. Se Deus te der, desfruta de tudo isso. Mas a Bíblia diz também: se as tuas riquezas aumentarem, não coloques nela o teu coração. E Paulo, escrevendo aos Coríntios capítulo 7, ele disse assim: porque a aparência do mundo é transitória, é passageira. E ali ele diz assim: porque as coisas que se veem, veja o que ele diz no versículo 19, as coisas que se veem, no capítulo que eu falei ali, 2 Coríntios 4 e 19, 18 e 19, volta aí, 18 e 19, 18, veja lá. Mas, capítulo 18, capítulo 4 da segunda carta, segunda aos Coríntios 4 e 18. Não atentando nós nas coisas que se, mas nas coisas que se não. Por quê? Porque as coisas que se veem são o quê? Tudo aqui é temporal, é passageiro, é efêmero, é transitório. A beleza física, ela passa. Passa ou não passa? Que criança linda, que menino bonito. Aí essa criança sai dessa faixa etária. Que jovem linda, que rapaz bonito. Vem a próxima. É assim ou não é? Eu já vi alguém dizer assim: mas essa irmã, quando era jovem. Quem já ouviu alguém dizer isso?
Mas esse irmão, quando era jovem, era muito bonito. Essa irmã, quando era jovem, era muito bonita. Mas a beleza passa. As riquezas passam. Os amigos passam. E a Bíblia diz: porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são o quê? Eternas. É por isso que o valor delas são muito, muito maior. 19. O 19, irmãos. Terminou aí? Ah, então tá certo vocês, e eu estou errado aqui. As coisas que se veem são temporais. Era essa expressão que eu queria. E as que se não veem são o quê? Eternas. Este jovem aqui estava preso nas coisas materiais. Jesus queria arrancar isso do coração dele. Jesus não estava dizendo que se ele vendesse tudo e desse tudo de presente, ele seria salvo por isso, porque senão a salvação seria pelas obras. E Paulo deixou muito claro em Efésios 2, 8 e 9, dizendo: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então salvação é pela graça. Salvação não é por generosidade que a gente presta para com as pessoas. Nunca foi. É pela graça de Deus. É uma dádiva, é um presente de Deus. Então Jesus disse aos discípulos, porque quando Jesus falou isso para o jovem, a Bíblia diz que o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se, foi embora, triste. Ele preferiu se perder do que perder o que possuía. Você está entendendo o que eu disse? Ele preferiu se perder espiritualmente do que aparentemente perder as coisas materiais, que não seria perder. Com certeza Jesus iria abençoá-lo de alguma forma. E ele preferiu ir embora triste. Aí Jesus, olhando para os discípulos, disse assim: veja o que Jesus disse, versículo 23. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. O difícil aqui é de impossibilidade, humanamente falando. É impossível um rico entrar no céu. Se tem algum rico me ouvindo, não fique triste, a porta está aberta. Amém? Entenda o que Jesus está ensinando. Jesus não está dizendo que não haverá rico salvo. Jesus está dizendo que, do ponto de vista humano, olhando, falando, é muito difícil uma pessoa que tem muitos bens abrir mão para servir a Jesus se for necessário. Ele fica preso ao que possui. Só que Jesus não disse que não haverá rico salvo, ou não haverá salvação para os ricos. Jesus continuou falando e os discípulos admirados. Aí disseram: e outra vez vos digo que é mais fácil. Aí Jesus disse que seria mais fácil passar um camelo no fundo da agulha. Versículo de número 25. Os discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Vejam agora. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens, é isso o quê? Tem coisas que só Deus, muito bem, tem coisas que só, isso é impossível aos homens, mas para Deus, tudo é possível. Você que é rico, não desista, não pense que não há salvação para você. Jesus não disse em lugar nenhum que não haverá salvação para os ricos. Ninguém é perdido ou perderá ou deixará de ser salvo porque é rico, e ninguém será salvo porque é pobre. Todos serão salvos se crerem em Jesus. Os irmãos entenderam o que eu disse, sim ou não? Não pense que você que é pobre vai ser salvo porque é pobre, e você que é rico não será salvo porque é rico, de maneira nenhuma. O rico e o pobre e o rico podem ser salvos se olharem para o Cordeiro de Deus, se crerem em Jesus,
se entregarem sua vida a Jesus. É impossível o rico por si mesmo se salvar, mas disse Jesus: para Deus todas as coisas são possíveis. Em primeiro lugar, a primeira coisa que só Deus faz é salvar. Complete aí. A primeira coisa que só Deus faz, quem é? O que é? Salvar. Não adianta você procurar salvação em qualquer outra pessoa ou em coisas qualquer. Não existe salvação em ninguém. O apóstolo Pedro escrevendo em Atos, Lucas escrevendo, registrando o que Pedro disse em Atos 4, porque quem escreveu o evangelho de Lucas foi o Atos dos Apóstolos foi Lucas. Diz a palavra de Deus, pelo menos aqui, irmão, baixar um pouquinho, só aqui. Diz a palavra de Deus que Pedro disse assim: porque em nenhum outro, pode continuar sendo mais baixo, porque em nenhum outro há, Atos 4:12, porque em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos o quê? Com todo respeito a todos, não procure salvação nas riquezas, não procure salvação nos pais, não procure salvação nos filhos, não procure salvação na sabedoria humana, acadêmica, não procure salvação nos apóstolos, não procure salvação nos profetas, nos patriarcas, não procure salvação nas igrejas, por exemplo. Não procure salvação em ninguém. E o que é que eu faço para me salvar? Perguntou o carcereiro em Atos capítulo 16 e 31. Que farei para me salvar? Responde Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Tem coisas que só Deus faz, e a principal dela, salvação. Não adianta você se ralar todo, se martirizar, se cortar, fazer o que quiser e o que puder para ser salvo. Você nunca será salvo. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Cristo é a resposta de Deus para o perdido. Quem quer ser salvo não precisa se preocupar com nada mais. É olhar para Jesus, é crer em Jesus. Em Isaías a Bíblia diz: olhai para mim e sereis salvos. Em João 3:14, Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer ser salvo? Olha para Jesus. Quer ser salvo? Olha para o Calvário. Quer ser salvo? Olha para o Cordeiro. Quer ser salvo? Abre o coração. Quer ser salvo? Diz nesta noite: entra aqui, Jesus, e faz morada nesta vida. Ele vai te salvar, Ele vai te perdoar, Ele vai resolver o teu problema de salvação. Ele vai resolver. Você pode ser o pior pecador, o marginal mais procurado aqui no estado ou no Brasil e no mundo. Jesus pode até não te livrar da pena dos teus crimes aqui, porque muitas vezes é necessário o homem pagar, mas Ele te liberta da condenação eterna. E Ele pode te libertar também, te livrar da pena humana. Quando eu disse que Ele pode até não fazer, não foi limitando o poder dEle. Existe a possibilidade dEle deixar você passar pela pena. Um dia desse, um irmão me procurou aqui e pediu oração, chorando, e eu orei por ele, chorei também, que eu fiquei muito impactado, mais ou menos aqui assim: ore por mim, eu estarei sendo preso amanhã. Eu cometi um crime no passado e fui julgado e condenado, e a partir de amanhã estarei preso, e não sei quando a gente vai nos ver mais. E eu chorei naquela hora, porque foi muito forte para mim. Eu não sabia disso. Foi aqui,
E ele dobrou o joelho e eu orei. E eu disse: depois que o senhor estiver preso, eu vou lhe visitar. Eu já cuidei do trabalho aí dentro do Aníbal Bruno por um tempo. Eu fui responsável pelos trabalhos da igreja aí dentro. Há 20 anos atrás, 20 e poucos anos, antes de ir para a África. Isso foi no domingo. Quando foi na quarta-feira ou no outro domingo, eu não lembro bem o dia, eu estou aqui e ele chegou aqui e disse: eu fui livre. Não precisou ficar. Jesus pode fazer isso. Ele pode livrar da prisão física, da pena. Ele pode criar uma situação e livra. Mas geralmente ele deixa a gente pagar o preço aqui, das coisas aqui. Mas da perdição eterna, da cadeia eterna. E conhecereis a verdade. Completa aí. E conhecereis a verdade. Se, pois, o Filho vos libertar, é liberdade plena. Você já viu um pássaro dentro de uma gaiola? O que acontece quando a gente abre aquela portinha? Vai embora. Vai embora livre. Jesus faz isso. O homem está preso na gaiola do pecado, preso nas algemas do inimigo. Aí Jesus vai lá e abre a gaiola. Voa! Estás livre, pode voar. Nesta noite Jesus quer fazer isso na sua vida. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Tem coisas que só Deus. Tem coisas que só Deus. Irmão, já vai dar 8 horas, misericórdia. Eu ia falar muitas outras aqui, pelo menos 4, mas vou terminar aqui. Ainda dentro desse contexto da salvação, levaram uma mulher para Jesus que foi apanhada na prática de adultério. Capítulo 8 de João, versículo 1 por diante. Os fariseus tentando pegar Jesus em alguma coisa. E levaram aquela mulher, colocaram diante de Jesus e disseram: Mestre, ou Senhor Jesus, na lei está escrito que aquele que adulterar será apedrejado. Moisés mandou fazer isso. E nós apanhamos essa mulher em pleno ato de adultério. E Moisés disse que é para matá-la apedrejada. E tu, o que dizes? Tu dizes o que sobre isso? Aí Jesus continuou escrevendo. E disse Jesus: dentre vocês, aquele que não tiver pecado, jogue a pedra. Joga a primeira pedra. Jesus não disse que eles estavam certos, que estavam errados, que Moisés disse, que Moisés não disse. Jesus não entrou em discussão. Jesus foi na testa, no alvo. Vamos ler ali? Volte aí no início, no primeiro, vamos ler. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em... Continue. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejada. Tu, pois, que dizes? Tem coisas que Moisés não resolve. Tem coisas que a lei não resolve. Tem coisas que os homens não resolvem, principalmente quando se trata de salvação. E isso eles diziam tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitando-se ou endireitou-se, e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Continue. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos.
Ficaram só Jesus e a mulher que estava. Irmãos, por que saíram todos? Todos levaram a mulher para ser apedrejada. E por que saíram todos? Jesus disse: aquele que não tem pecado, joga aí a pedra. Seja o primeiro a jogar a pedra. Quantos ficaram deles? Vamos lá, quantos ficaram deles? Por quê? A Bíblia responde em Romanos: porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Romanos 3:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6:23. Romanos 5:12, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Não existe justo diante de Deus. Não vem com essa carinha de santinho para o meu lado. Não vem para cá dando uma de santinho dizendo: eu sou santinho, eu não tenho pecado. É por isso que eu não quero ficar aqui na igreja, porque eu encontrei pecado aqui. Se for por isso, faz bem sair. Será que eu estou sendo duro? Não. Um dia Jesus deu uma mensagem dura e começaram a sair, foi embora todo mundo. Só ficaram os 12. Jesus disse: vocês vão também? Pedro disse: para onde ou para quem? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Ninguém sai da igreja quando a gente fala a palavra de Deus como ela é. E se sair, é porque faz parte daquela multidão que Jesus disse. Diga amém. Aquele que não tem pecado, jogue a pedra. Ninguém, todos foram embora. O único que podia fazer isso era ele, mas ele não fez. E quando ele se levantou, que olhou, disse: cadê os teus acusadores? Todos foram embora. Ele disse: eu não te condeno, eu também não te condeno. Vai em paz. Tem coisas, complete, tem coisas que só Deus faz. Só quem pode nos condenar é Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos 8, ele disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? Quem os condenará? É Deus quem os justifica. Estou falando Romanos 8, 31 por diante. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Ninguém pode te condenar. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, e o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem pode te condenar não condena, é Jesus. Ele te dá oportunidade de salvação, de libertação, de mudanças. Esta noite é uma noite de oportunidade. Diga amém. Eu estou terminando, já vou terminar. A equipe vai cantar. Se for, pode vir, já vou terminar. Eu vou me limitar a este exemplo. Podem vir. Tem doenças. Diga assim: tem enfermidades. De novo, bem forte. Tem enfermidades que só Jesus cura. A mulher do fluxo de sangue gastou tudo que tinha com os médicos. Diz a Bíblia isso. Em Lucas 8, 43 por diante. Lutou para ser curada através da medicina. Não conseguiu. Acabaram-se seus recursos. Mas um dia ela ficou sabendo que Jesus ia passando e ela correu. Entrou no meio da multidão, chegou lá e tocou nas orlas. Irmãos, ela cria que apenas o toque dela na orla do vestido de Jesus seria suficiente para ela ser curada. E quando ela tocou, a Bíblia diz que saiu virtude de Jesus. E ela foi curada. E Jesus disse: quem me tocou? E disseram-lhe, quem está comigo aqui ainda, diga amém. E disseram-lhe: mestre, a multidão te oprime, te empurra, e tu perguntas: quem te tocou? Jesus disse: alguém me tocou. Em outras palavras, houve um toque diferente. Houve um toque diferenciado. Não foi apenas me tocar por causa da quantidade de pessoas. Foi um toque que veio recheado de fé.
Foi um toque cheio de fé. Foi um toque com objetivo. Foi um toque com propósito. Aí a mulher disse: foi eu, Senhor. Aí Jesus disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Ser curada desta tua enfermidade. E a mulher foi curada. Os médicos não tiveram resposta, mas Jesus curou aquela mulher. Nesta noite, eu posso estar falando, quem sabe, para alguém que já gastou tanto, já lutou tanto, já procurou todos os meios, já usou todos os meios possíveis para ser curado ou curada de alguma coisa e não conseguiu. Eu quero te dizer nesta noite, tem coisas que só Deus faz. E às vezes problemas assim, não necessariamente todas as vezes, mas às vezes há coisas dentro desse contexto que somente Jesus faz. Um homem levou um filho a Jesus e disse assim: mestre, eu já levei meu filho aos teus discípulos e eles nada puderam fazer, mas se tu podes, faz alguma coisa. Jesus disse: se eu posso, se tu creres, tudo é possível ao que crê. E naquele momento ele curou aquele jovem, libertando das garras do mal. Tem coisas, completem, tem coisas